Ser de um terreiro e desenvolver em outro. Bom dia, Umbanda! Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Inscreva-se no nosso canal, faça com que o nosso trabalho chegue diretamente a você e compartilhe também nas suas redes sociais para que as pessoas saibam o que é a Umbanda, para que entendam de uma vez por todas como ela funciona, o que ela diz e como pode ajudar as pessoas, obviamente transformando a Umbanda novamente, transformando a Umbanda naquela febre de Umbanda que nós tínhamos em 1980, 1970, por exemplo, que era maravilhoso. Ser de um terreiro e desenvolver em outro. Bom, vamos lá. Existem alguns fundamentos para isso. Nós temos o nosso próprio terreiro. Cada médium tem o seu terreiro, nem que o seu terreiro seja a sala da sua casa ou a garagem da sua casa, que só trabalha ele e alguém ajudando. É um terreiro. Se aparecer alguém ali precisando de ajuda, será ajudado. Todo mundo tem o seu próprio terreiro. Ali neste terreiro, nós temos as nossas firmezas, principalmente ali a firmeza básica de anjo de guarda, onde cuidamos também do nosso ori, e ali a firmeza de esquerda, os guardiões, os protetores, tanto do Congá como também de nós mesmos. Assim nós temos defesas, temos um local, temos uma energia que transita em um certo momento, em um certo ritual direcionado para nós. Estou gaguejando hoje. Direcionado para nós. Que é o médium trabalhando. O desenvolvimento mediúnico faz com que, durante esse processo, a pessoa, o médium, receba as energias deste Congá que está emitindo o poder da puxada ou do transporte, depende como você chama este ritual, para que este médium passe a incorporar melhor e ter mais experiência no processo de incorporação, e assim possa atender as pessoas através do sistema oracular que a Umbanda tem, que nós chamamos de incorporação, ou seja, uma entidade incorpora em um médium e transmite a mensagem, sendo desnecessário o jogo de búzios para este fim, já que as revelações da Umbanda são feitas pela boca do médium incorporado com as entidades de luz que ali estão com ele. Dessa forma, se eu tenho um terreiro em que eu trabalho, eu recebo energia do Congá para desenvolver esse trabalho. Eu estou ligado a esse Congá. E eu estou em outro terreiro desenvolvendo, eu recebo também energia deste Congá, deste terreiro, enquanto eu ali estou em desenvolvimento. Recebo então, e portanto, energias duplas, tanto deste como também deste terreiro aqui. Recebo dos dois. Para que isso ocorra, é necessário, obviamente, que aquele que cuida da coroa do médium autorize a realizar o desenvolvimento em outro local. Portanto, já quebra a primeira barreira dizendo, sim, é possível. Não existe uma lei intergaláctica que proíba isso. Se um médium for em outro local, ele vai morrer. E ele também não vai minguar, ele não vai ter a sua vida para trás, não vai atrapalhar a sua coroa, a partir do momento em que existe o agô dentro da Umbanda é o mesmo que licença. O agô para ir até um outro terreiro e assim desenvolver, pois esta autorização já abre, nós dentro do direito chamamos de subestabelecimento, ou, se você quiser, procuração. Uma procuração para agir no próprio nome e assim trabalhar esta pessoa. Mas por que alguém vai desenvolver em outro terreiro, Adérito? Eu não entendo por que alguém vá fazer isso. Muitas vezes, um terreiro é comandado por um dirigente já que não tem tempo, ou já tem uma idade avançada e a única coisa que ela consegue fazer, que ela tem energia para fazer, é a gira semanal ou quinzenal ali do terreirinho, já está bem debilitado. Ou a pessoa não tem experiência para desenvolver, aí não devia ter aberto um terreiro. Ou não tem tempo, ou não, sei lá, não sei por quê. Rubens Saraceni, por exemplo, tinham turmas de desenvolvimento para os outros terreiros que não tinham ali o tempo necessário ou as técnicas,
para não ter técnica, não devia ter aberto terreiro. Não tinha tempo. Ou não tinha, como eu falei, já por ter muita idade, a disposição para ter mais de um dia ali para o desenvolvimento. O desenvolvimento é regular, né? Você não tem como desenvolver bimestralmente. Não tem como fazer isso. Até uma vez por mês é bem complicado, porque você vai ter 12 giras. Então, nós temos ali, para o início, meu pai de santo consegue, o pai Paulo. Eu sou pai de santo aqui no meu terreiro, eu tenho um pai de santo que é o pai Paulo, ele tem a manha. E a minha mãe de santo, a mãe de Acero, tem a manha. Eu não, pelo menos de 15 em 15 dias. Uma semana sim, uma semana não, senão não consigo dar vazão a tudo aquilo que eu quero explicar para as pessoas e os rituais que eu quero transmitir à corrente mediúnica. Portanto, é possível. O Alan Barbieri tem lá no terreiro dele turma de desenvolvimento. Tem pessoas de outros terreiros, ou até mesmo sem terreiro algum, e vai até lá nas turmas de desenvolvimento e recebe a ação energética do Congá e das entidades do Alan Barbieri para desenvolver. Eu aqui não tenho, só desenvolvo filhos de santo. Neste processo, olha, não, com voz de adolescente, né? Nesse processo em que uma pessoa sai desse terreiro e vai desenvolver nesse, mas mantém um trabalho ali fixo, só está aqui desenvolvendo a sua mediunidade, a partir do momento que recebe esta procuração para agir, não haverá a cisão. Cisão é como se estivesse quebrando a coroa. A perturbação energética vibratória, pois o caminho está aberto e assim tudo está sendo feito de acordo com as permissões ritualísticas do guia-chefe daquela casa. Vamos imaginar que um médium, então, ele vai sem a devida permissão, sem a procuração espiritual do vai com fé, meu filho, que está tudo certo. Primeiro, ele pode encontrar uma doutrina muito diferente da sua e trazer, isso é de ordem social, não é uma ordem energética, não é uma questão energética que eu estou abordando agora. Se não houver isso, obviamente, sem o crivo deste pai de santo, você pode, por exemplo, ir para um terreiro com uma doutrina totalmente diferente e acabar confundindo a cabeça daquele médium e só vai fazer aquele serviço de leve trás. Olha, não é assim que se faz. Filho, aqui nessa casa é assim. Em outra casa é diferente. Não está errado e nem certo. E o médium que não tem capacidade de entender todo esse processo acaba desistindo, acaba se tornando confuso, muitas vezes pode até perder a sua própria fé. Se ele vai sem a permissão, obviamente que o guia-chefe sabe que as entidades não são bestas, mas ele vai também sem a devida procuração espiritual. Recebe uma vibração energética aqui. A Umbanda é uma coisa só. Não! Cada terreiro tem uma vibração. Uma coisa é você ter na sua cabeça, ou alguém ter escrito em um livro, ou alguém ter na própria mente, a ideia de que todo terreiro tem a mesma energia, pois os orixás são iguais e as entidades são iguais. E assim devem ser, que assim seja, assim será. Mas você vai na vida real, você vai em cada terreiro tem uma energia totalmente diferente. É um assunto para uma outra aula, mas é diferente. Você recebe esta vibração sem a devida ritualização para receber e assim trabalhar consigo mesmo. Você vai nessa, recebe outra vibração. Você vai e recebe aqui outra. E aí sim, nós temos nesse processo que não teve uma preparação, não teve ali a honestidade, a sinceridade, a permissão e o trabalho ritualístico de pode ir meu filho e assim trabalhe contigo na sua coroa para receber essa vibração diferente da nossa. Desta forma, eu acredito e verifico em médiuns a quebra vibratória, a confusão mental e assim, muitas vezes, um problema grave que causa aqui, não andar na vida que se fecha, que vai para trás, mas nos problemas gerados aqui, porque a vibração em choque de uma casa com a outra traz esse problema energético que reflete no fluxo de pensamento desse médium. Ou seja, eu tenho um aporte energético aqui, que eu recebo por conta do desenvolvimento, uma vibração em todo o meu ser, todos os corpos, densos e sutis.
trabalhando exatamente aqui, porque o processo de incorporação é trabalhar o movimento para logo adiante tomar o médium e ele dar a devida passividade para que a entidade haja. Dessa forma, eu vou trabalhar aqui recebendo este aporte energético da mesma forma, só que vindo do guia-chefe, cruzando essas energias sem o devido ritual para receber toda essa diferença. Primeiro, o crivo do guia-chefe e do dirigente, identificando naquele terreiro que vai se desenvolver a adequação vibratória, a permissão, a ritualização e a existência de ritos parecidos ou de uma doutrina ou de tradição, pelo menos correlacionada, para que o filho de santo não vá em um terreiro de Omolocô, enquanto esse terreiro original é um terreiro, por exemplo, espírita. E assim, a cabeça desse médium, bem como os rituais que serão feitos para desenvolvimento, serão muito prejudiciais à cabeça, ao fluxo de pensamentos que se tornará confuso no médium dessa situação. Um grande abraço, inscreva-se aqui no canal, compartilhe, comente e assine a nossa plataforma. Descrição aqui no o link na descrição do vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Aí você tem que me esperar apertar esse botão e apertar